Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui para falar do gabarito da questão discursiva CFO da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, pessoal. Questão que nós comentamos no nosso dia D aqui do Dedicação Delta, né? Falamos exatamente o caso cobrado na prova. Basicamente, para você que não fez a prova, o caso cobrado foi de uma troca de tiros em operação policial entre bandidos e policiais, e uma pessoa que estava dentro da casa sofreu com o tiro e foi a óbito. A família dessa pessoa quer ajuizar uma ação de indenização contra o Estado e contra o policial militar, perfeito? E aí a questão pede, né, estou aqui revendo a questão, para que você enfrentasse o tema à luz do Supremo Tribunal Federal, destacando alguns aspectos. Bom, primeiro, pessoal, a questão pediu para você falar a natureza da responsabilidade e a teoria pertinente. O caso aqui, naturalmente, é a teoria do risco administrativo, perfeito? E aí você deveria explicar essa teoria do risco administrativo, apoiada no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição, que estabelece uma responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito público, como é aqui o caso. E naturalmente, ao falar que é a responsabilidade objetiva, você deveria explicar quais são os elementos caracterizadores da responsabilidade civil do Estado nesse caso. Como a responsabilidade é objetiva, 3 são os elementos configuradores da responsabilidade: a conduta, o dano e o nexo causal. Como a responsabilidade é objetiva, é dispensável, é prescindível a comprovação do dolo ou da culpa. E você deveria trazer, naturalmente, os 2 julgados do Supremo Tribunal Federal sobre o tema. O primeiro julgado, pontuando que, no caso de vítima atingida por projétil de arma de fogo durante uma operação policial, cabe ao Estado provar uma das causas excludentes do nexo de causalidade. Porque diz o STF que o nexo causal se presume em desfavor do Estado. Ou seja, presume-se que o Estado é responsável pela conduta, pelo dano gerado ao particular. No contexto dessas incursões policiais, comprovado o confronto armado, a lesão ou morte pelo disparo da arma de fogo, o Estado é responsável e cabe ao Estado provar a excludente de responsabilidade, provar um caso fortuito, uma força maior, uma culpa exclusiva da vítima ou uma culpa exclusiva de terceiro, fato de terceiro. O STF ainda justifica atribuindo ao Estado o dever de excluir o nexo causal pelo fato de o Estado possuir meios para tanto, como câmaras corporais, como perícias. E aí, pessoal, um julgado complementar a este é o outro, né? É o que o STF pontua, que o Estado seria responsável na esfera civil em razão de ferimentos e morte em operações policiais, fundado na teoria do risco administrativo. Nesse mesmo julgado, o STF reafirma, é ônus do Estado provar a excludente de responsabilidade. E que a perícia inconclusiva, por si só, não é suficiente para excluir a responsabilidade do Estado. Quais são esses 2 julgados? É o agravo em recurso extraordinário 1382, 159, e o segundo é o agravo em recurso extraordinário 1385315, ambos do Estado do Rio de Janeiro. Então, absoluta pertinência temática com o estado da prova em questão. Mas isso, na verdade, qualquer que fosse o estado, qualquer que fosse a prova, esse é um tema fortíssimo
para Estado. Então, você aqui pontuaria, respondendo acerca da natureza da responsabilidade do Estado, a teoria pertinente, elementos configuradores da responsabilidade civil do Estado, perfeito? Outro ponto que você deveria alegar é que não é possível ajuizar a ação contra o policial militar. Isso fundado na teoria da dupla garantia, também assegurada pelo Supremo Tribunal Federal. Pela teoria da dupla garantia, a vítima deve ajuizar a ação contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público. Aqui, no caso, contra o Estado. Não é nem contra o órgão polícia militar, é contra o Estado que esteja ali naquela situação, perfeito? O agente público é parte ilegítima, apenas vai ser responsabilizado em ação de regresso, caso comprovado dolo ou culpa. Não afasta a responsabilidade civil do Estado, pessoal, a alegação de que a operação policial é lícita, porque a questão questiona, fale sobre se a licitude da operação policial é suficiente para afastar a responsabilidade civil do Estado. Não é, porque o Estado ainda assim responde por atos lícitos, quando houver um dano anormal, extraordinário e específico. Fundado aí, olha, na teoria da repartição dos encargos sociais, em que ônus e bônus precisam ser partilhados por toda a sociedade. Fundada essa teoria no princípio da isonomia. Questão que nós falamos no nosso dia D aqui do Dedicação Delta, perfeito? Então é isso, meus amigos. Um grande abraço.